A paz do Senhor, amados irmãos, aqui é o evangelista João Lopes e estamos aqui mais uma vez para trazer um resumo da nossa escola bíblica dominical. Amém, irmãos? Estamos chegando aí à nossa quinta lição, nosso quinto resumo. Essa lição que vamos fazer o resumo hoje tem a data do dia 3 de maio de 2020. Só para lembrar, nós estamos estudando a nossa revista da CPAD. Nós temos o tema desse trimestre que é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Amém? E na nossa quinta lição, nós temos o tema que vai dizer libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então é sobre isso que nós vamos estudar hoje, nós vamos fazer um resumo. Temos aí o nosso textuário que diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Isso está registrado em Efésios, capítulo de número 2, versículo 4 e versículo de número 5. A nossa verdade prática, ela vem falando sobre a graça divina, e eu vou mostrar para vocês já na nossa verdade prática alguns efeitos da graça na nossa vida. Diz assim, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Percebeu aí 4 aspectos, 4 efeitos do que a graça provocou na nossa vida? O primeiro, fomos libertos do pecado, ou seja, o pecado que em outro tempo ele dominava nossas vidas, ele nos escravizava. Diz a palavra de Deus agora que ele não tem domínio sobre nós. A Bíblia também vai falar que essa graça ela nos trouxe perdão. Amém, irmãos? Além da libertação do pecado, do perdão, nós recebemos também, nós somos salvos da condenação. Ou seja, saímos da condição de filhos da ira para entrarmos na condição de filhos de Deus. E o quarto efeito, que é o resultado disso tudo, nós ainda vamos ter direito a receber a vida eterna. Glórias a Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo de número 2, do versículo 1 até o versículo de número 10. E fechando a nossa parte introdutória, a lição diz assim: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Irmãos, Paulo agora volta-se para a nossa posição em Cristo. A Bíblia está dizendo para a gente aqui que a gente foi tirado da sepultura. O Senhor, ele tira a gente da sepultura e nos conduz ao trono. E existe uma obra acontecendo, tá? São 4 grandes obras sendo realizadas na vida do homem, que saiu da sepultura e foi para o trono. A obra do pecado contra nós, a obra de Deus por nós, a obra de Deus em nós e a obra de Deus por nosso intermédio. Ou seja, irmão, o texto de Efésios, em apreço, é esclarecedor de quem nós éramos e de quem nós somos depois que Cristo, em sua obra redentora, nos transformou. Amém? Então é sobre isso que nós vamos discutir, vamos falar nesse resumo. Bom, nós temos aí três tópicos para a gente poder estar falando. E nosso primeiro tópico fala sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Isso tudo está registrado em Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 3. Aí a gente tem aí 2 subtópicos, e o primeiro subtópico vai dizer nossa condição anterior. Olha só como é que esse primeiro subtópico começa. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Essa, irmãos, entenda bem, era a nossa condição antes de alcançarmos a salvação. Nós estávamos mortos em quê? Em ofensas e em pecados. É isso que diz o primeiro versículo. A palavra ofensa do grego significa paraptoma e tem um sentido de passo em falso de forma deliberada. Já o termo para pecado é amartia. Daí o nome para a doutrina que nós estudamos sobre o pecado se chamar amartiologia, o qual descreve como aquele que erra o alvo.
Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus, e a gente tem as referências aí de Isaías 59, versículo 12, e Tiago, capítulo 1, versículo 15. Tal como um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem vive desse jeito está morto enquanto vive. Olha só o que diz, só para a gente entender melhor, olha o que diz a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo de número 6. A pessoa, ela está vivendo, mas dentro dessa condição ela se encontra morta. A gente vai ver isso durante o nosso resumo. Ela não tem condições de entender, de ouvir, de obedecer à voz de Deus. Existe essa dificuldade. 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 6, vai dizer o seguinte para a gente. Mas a que vive em deleite, vivendo, está morta. Ou seja, a pessoa, ela vive os seus próprios deleites, está na sua natureza adâmica, né? Numa natureza de carnalidade, vivendo segundo os rudimentos, segundo os preceitos, segundo o sistema desse mundo. Ela vive nos seus deleites, mas na realidade ela está morta. Morta por quê, irmão? Porque ela não tem condições de obedecer, de servir a Deus dessa maneira. Só para a gente fechar esse primeiro subtópico, deixa eu falar algumas coisinhas. O diagnóstico de Paulo faz e se refere ao homem caído em uma sociedade caída, e seja ele em tempos ou em todos os lugares. Esse é o retrato da condição humana universal. Essa morte espiritual não quer dizer que o homem está morto em seus pecados, não possa fazer coisas boas. Entenda bem isso. O homem sem Deus pode levar uma vida moralmente aprovada. Ele pode viver civilmente decente e sendo responsável pela família. Pode ser um bom cidadão, ele pode ser um bom pai, ele pode ser uma boa mãe e até um bom filho. Os pecadores podem fazer o bem àqueles que fazem o bem. Às vezes, os bárbaros revelavam muita bondade. A gente pode ver isso lá em Atos, capítulo 28, versículo 2. Paulo está falando de uma morte espiritual. Antes de Cristo, o homem está vivo para as atrações do pecado, mas morto para Deus. O homem é incapaz de entender e apreciar as coisas espirituais. Ele não possui vida espiritual, nem pode fazer nada que possa agradar a Deus. Da mesma maneira que a pessoa morta fisicamente não responde aos estímulos físicos, também a pessoa morta espiritualmente é incapaz de responder aos estímulos espirituais. Você entende isso? A pessoa, ela pode até ser uma pessoa correta, tá? Ter o seu nome limpo, é aquele tipo de pessoa que quando compra ela paga, é uma pessoa que cuida bem da sua família, respeita os direitos e cumpre os deveres, né? Mas isso não quer dizer que ela tem percepção para as coisas espirituais. Em relação às coisas de Deus, o que acontece com ela? Ela não tem estímulo, ela não obedece a estímulos. Por quê, irmãos? Porque ela está seguindo, ela está vivendo dessa maneira, nesse rudimento desse mundo. Tá? Essa é a diferença, não existe essa possibilidade. E era assim a nossa condição antes de nós aceitarmos a Jesus Cristo como Salvador. Aí, dando continuidade, olha só o que acontece. Em que a gente estava morto? O subtópico 2 vai dizer para a gente. Nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Isso é no capítulo 2, versículo 2, parte A. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. Aqui, irmãos, nós vamos encontrar 3 inimigos que nós enfrentamos dia após dia, tá? Aí nós temos o 2.1, 2.2 e 2.3. O 2.1 fala o seguinte: andastes segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação
de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver do seu tempo. Então, irmãos, aqui a gente já percebe o primeiro inimigo que nós enfrentamos. Quem é o inimigo, irmãos? Aqui é o mundo. Ou seja, não é o mundo planeta, mas é o sistema que domina esse mundo. E o que Paulo ele vai falar para a gente? Romanos capítulo 12, versículo de número 2, vai dizer para a gente não se conformar com este mundo, mas transformá-lo pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, irmão, o que Paulo está querendo dizer para a gente? Paulo está querendo dizer para a gente não tomar a forma deste mundo. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele é enfático em dizer que aquele que ama o mundo não pode amar a Deus. Isso está lá na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 15 a 17. E Tiago, ele também vai declarar com a mesma ênfase que quem é amigo do mundo passa a ser, sabe o quê? Inimigo de Deus. Isso está lá em Tiago, capítulo 4, versículo de número 4. E aí a gente abre um parênteses aqui, rapidinho para a gente fechar, porque o texto está falando também sobre relativar o pecado. Nós, irmãos, entenda bem, nós vivemos uma época em que existe uma inversão muito grande de valores. Aquilo que é errado passa a ser certo, o que é certo passa a ser errado. E de repente você pode parar com a pessoa e a pessoa fala assim, mas isso é relativo. Isso é relativo. E aí você chega para a pessoa e fala assim, poxa, mas isso é relativo mesmo? Você tem certeza disso? Eu tenho certeza que isso é relativo. E a pessoa que acha que tudo é relativo não pode ter certeza de nada, né, irmãos? Entenda bem, vivemos em um mundo de inversão de valores. Mas a verdade de Deus, irmãos, ela é absoluta. Tá, irmãos? A gente precisa crer e defender isso. John Stott esclarece esse ponto com as seguintes palavras. Sempre que os seres humanos são desumanizados pela opressão política ou pela tirania burocrática, por um ponto de vista secular, ou seja, repudiando a Deus, ou amoral, repudiando os absolutos, ou até mesmo materialista, glorificando o mercado consumidor, ou pela pobreza, ou pela fome, ou pelo desemprego, ou pela discriminação racial, ou por qualquer outra forma de injustiça, aí então podemos detectar os valores sub-humanos do presente século, ou seja, deste mundo. Então é contra isso, irmãos, que nós devemos lutar. Tá? O nosso primeiro inimigo é o mundo, é esse sistema que muitas vezes vai aplicar a discriminação, vai aplicar a desigualdade ou qualquer outra forma de injustiça. Tá, irmãos? Para a gente entender. Então, a gente não pode... Grave isso no seu coração. A verdade de Deus, ela é absoluta. Amém? Aí nós passamos para o 2.2, que vai falar sobre o nosso segundo inimigo. Andastes segundo o príncipe da potestade do ar. Essa aqui é uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 4. Deixa eu ler para você aqui rapidinho. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 4, diz o seguinte: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Entenda bem, vejamos aqui, continuando. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou a Cristo acima de todos eles. Aqui nós encontramos o nosso segundo inimigo. E quem é? É o diabo, tá? É Satanás, é o nosso adversário, é o nosso acusador. Deixa eu falar um pouco acerca do diabo. Trata-se do espírito que atua nos filhos da desobediência. O diabo é o patrono dos desobedientes. Ele rebelou-se contra Deus e deseja que os homens também desobedeçam a Deus. Ele tentou Eva no deserto com a mentira e levou os nossos pais à desobediência. O diabo é um inimigo invisível, porém, irmãos, ele é real. Ele não dorme nem tira férias. Ele é violento como um dragão e venenoso como uma serpente. Ele ruge como um leão e se apresenta transvestido até mesmo de anjo de luz.
Não podemos subestimar os seus desígnios. Antes, devemos nos acautelar, sabendo que esse arqui-inimigo veio para roubar, matar e destruir. Amém? Então, nós já falamos aqui sobre o nosso primeiro inimigo, que é o mundo. O segundo inimigo é o diabo, né? Satanás, o nosso acusador. E o terceiro, né, o 2.3, vai falar sobre o terceiro e último inimigo. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição lá no capítulo 4, versículo 18. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Então, o nosso terceiro inimigo aqui, está bem claro, é a inclinação para a velha natureza. A carne não é a carne do nosso corpo, mas é aquela nossa natureza caída com a qual nascemos. A mesma que o salmista Davi, lá no Salmo 51, versículo de número 5, ele fala, e que deseja controlar a nossa mente. Ele quer controlar a nossa mente, quer controlar o nosso corpo, levando-nos, sabe ao quê? A desobedecer a Deus. Há um impulso em nosso interior para fazer o mal. O mal não está apenas nas estruturas exteriores a nós, mas, sobretudo, procede do interior do nosso próprio coração. A inclinação da nossa natureza é a inimizade contra Deus. Praticamos o mal porque a inclinação do nosso coração é toda para o mal. O homem não pode mudar a sua natureza. O profeta Jeremias, ele fala algo muito interessante. Em Jeremias capítulo 13, versículo 23, ele fala o seguinte: pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas pintas? Podereis vós fazer o bem, estando treinados para fazer o mal? John Stott ainda vai falar o seguinte, concluindo sobre esse ponto, que antes de Jesus Cristo nos libertar, estávamos sujeitos a influências opressoras, tanto internas como externas. No exterior estava o mundo, ou seja, a cultura secular prevalecente. E no interior estava a carne, ou seja, a nossa natureza caída. E além desses dois operando ativamente por meio dessas influências, havia aquele espírito maligno, ou seja, o diabo, o príncipe do reino das trevas, que nos mantinha em cativeiro. Entenda bem, irmãos, precisamos colocar 3 guardas em 3 lugares diferentes na nossa vida. O primeiro guarda, ele precisa estar na nossa mente. O segundo guarda, ele precisa estar nos nossos ouvidos. E o terceiro guarda, ele precisa estar nos nossos olhos. A gente, irmãos, Eva, ela foi persuadida nessas 3 áreas, tanto na mente, como no ouvido, como nos olhos. E nós, todos os dias da nossa vida, irmãos, quando nós resistimos o pecado ele vem tentando atacar a nossa mente, vem tentando atacar os nossos ouvidos e os nossos olhos. Aí eu deixo para a sua meditação dizendo o seguinte, irmãos. Lembre-se, o passarinho, irmãos, ele pode até pousar na sua cabeça, mas ele não pode fazer ninho. Guarda, irmão, a tua mente de tudo aquilo que é ruim, o teu ouvido, porque se você não guardar o teu ouvido, aquilo que você ouve vai chegar até o teu coração e vai te contaminar. E guarda os teus olhos daquilo que você vê, daquilo que você tem enxergado no dia a dia. Fazendo isso, irmãos, você vai estar se livrando, tá, de muitos pecados que você possa estar cometendo na tua vida. E esses inimigos, irmãos, entenda bem, nós vamos combater até chegarmos no céu. Então, por isso, irmãos, se esforce, peça a Deus a ajuda do Espírito Santo, para que a cada dia ele possa colocar, assim como o salmista falou, Senhor, põe um guarda na porta da minha boca. Por que ele falou isso, irmãos? Porque ele não queria abrir a boca para pecar contra Deus. E assim também nós devemos fazer na nossa vida, no nosso dia a dia. Amém? Então nós fechamos agora o nosso primeiro tópico. Agora, a partir de agora, vamos dar prosseguimento, vamos avançar para o nosso segundo tópico. Agora nós vamos entrar no nosso segundo tópico, que tem como título Vivificados pela Graça. Por um ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça.
Então, no primeiro tópico, irmãos, nós estávamos falando sobre a nossa condição anterior. E agora a gente vai ver o que vai acontecer conosco. Olha esse processo acontecendo. Agora o Senhor ele vai nos vivificar. Antes ainda que houvesse um toque do Espírito, algo relacionado às coisas espirituais, não existia resposta nossa para isso, porque nós estávamos mortos nas nossas ofensas e nossos pecados. Agora o Senhor ele vai nos vivificar. Bom, vamos lá. O primeiro subtópico diz o seguinte: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Repare, tá, como ele se expressa. Riquíssimo em misericórdia. O ato de misericórdia implica em compaixão e simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escapar da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor, tá? Que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Vamos lá para o nosso texto áureo da Bíblia, que está lá em João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 3, versículo de número 16, que vai dizer o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entenda bem, irmãos, somos redimidos por algumas atividades que Deus realizou em nosso favor, salvando-nos das consequências dos nossos pecados. Deus oferece vida aos mortos, é o primeiro. Libertação aos cativos, é o segundo. Perdão aos condenados, é o terceiro. Paulo agora contrasta o que somos por natureza com o que somos pela graça. A condição humana com a compaixão divina. A ira de Deus com o amor de Deus. Paulo admiravelmente mostra-nos o contraste entre a condição atual dos crentes e aquela condição anterior. Antes, eles eram objetos da ira de Deus. Nós éramos objetos da ira de Deus. Agora, somos beneficiários de sua misericórdia. E antes? Antes, nós estávamos presos pela garra da morte espiritual. Mas agora, nós ressuscitamos para uma nova vida. Antes, nós éramos escravos do pecado, mas agora somos salvos pela graça de Deus. Glórias a Deus. Antes, nós caminhávamos pela estrada da desobediência. Mas e agora? Agora, nós podemos usufruir da companhia de Deus. Antes, nós estávamos perdidos. Agora nós estamos salvos. Nós saímos de uma condição de derrota para uma condição de vitória, irmãos. Tá? Aqueles, tanto eu como você, que estávamos destinados, irmão, à ira de Deus, hoje eu e você estamos gozando da misericórdia de Deus. Às vezes, tanta coisa acontecendo ao nosso redor, muitas pessoas às vezes esquecem de ser gratos a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito e que já fez por nós. Olha a condição que nós estávamos. Estávamos destinados a ser filhos da ira de Deus, a participar da ira de Deus, a sofrer a ira de Deus. Estávamos escravizados pelo pecado, estávamos andando em desobediência, mas o Senhor nos tirou dessa condição. A gente estava morto espiritualmente. Hoje nós ressuscitamos para uma nova vida. Hoje nós vivemos a graça de Deus. Hoje a gente pode usufruir da presença de Deus conosco. A gente não está sozinho. Jesus Cristo, antes de ir, ele falou assim: olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu vou deixar outro. Esse outro aqui no original significa um da mesma espécie. Era isso que o Senhor estava querendo dizer para a gente. Olha, eu estou indo, Deus Filho está indo, mas o Deus Espírito Santo vai estar com você todos os dias.
você nunca está sozinho. Você que serve a Deus, que entregou a sua vida para Cristo, tenha certeza que o Espírito Santo sempre vai estar presente na tua vida. Você crê nisso? Glórias a Deus, eu também creio. No nosso segundo subtópico diz vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo, não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça. É o favor imerecido. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. Mais do que qualquer outra coisa, uma pessoa morta espiritualmente precisa ser vivificada por Deus. Quem sabe eu estou falando para pessoas aqui que estão ouvindo essa palavra, que um dia já estiveram na casa de Deus, na presença de Deus, mas um dia você tomou a decisão de sair da casa do Pai. Você achou por direito ir viver a sua vida nesse mundo, nesse sistema. E o que você precisa mais hoje? Você precisa ser vivificado por Cristo. Você precisa ser alcançado pela graça de Deus, mas a graça de Deus, escute o que eu vou lhe dizer, ela continua com as suas mãos estendidas. Se você quiser hoje, você pode voltar para Jesus, você pode voltar a usufruir dessa graça e creia que o Senhor ele vai te tornar a te dar vida, ele vai te vivificar. Você precisa, eu e você precisamos crer isso. Continuando um pouco mais falando sobre isso, a salvação traz vida espiritual ao morto. O poder que ressuscita os cristãos da morte e os vivifica é o mesmo poder que energiza todos os aspectos da vida cristã. Deus tirou-nos da sepultura espiritual em que o pecado nos havia posto. Deus realizou uma poderosa ressurreição espiritual em nós. Por meio de quem? Do poder do Espírito Santo. Quando cremos em Cristo, passamos da morte, irmãos, para a vida. Recebemos vida nova, a vida de Deus em nós. Deixa eu ler um texto para você aqui. João capítulo de número 5, versículo de número 24. Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 24, vai nos dizer o seguinte: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glórias a Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Eu e você, nós saímos da condição de morte espiritual e hoje nós temos vida. E não só vida, irmãos. Vida com abundância, porque estamos em Cristo Jesus. Glórias a Deus. E o nosso terceiro subtópico, do tópico 2, diz o seguinte: exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, ou seja, o favor divino imerecido. Com isso, irmãos, nós fechamos aqui o nosso segundo tópico, tá? Falando, Deus mostrando para nós agora, Deus já mostrou para nós qual era a nossa condição. Deus mostra para a gente agora que Ele nos vivificou e hoje eu e você estamos vivos. E agora a gente vai falar um pouco, para fechar esse resumo, acerca da nossa salvação. Amém? Bom, irmãos, chegamos agora ao nosso terceiro e último tópico do nosso resumo da nossa quinta lição. O terceiro tópico tem como título: a salvação não vem das obras. Em Efésios, capítulo de número 2, do versículo 8 até o versículo de número 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Ou seja, irmão, só para a gente entrar nesse último tópico,
A gente não faz boas obras para ser salvo. Nós fazemos boas obras porque já somos salvos. Tá? Isso precisa estar gravado em nosso coração. Nosso primeiro subtópico diz assim: a graça como meio da salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como Salvador. A gente tem algumas referências aí, Hebreus 2,15 e 2 Coríntios 5,19. A palavra graça é a tradução do grego que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim o ser humano é livre para escolher entre os dois caminhos, seja ele salvação, seja ele perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é, irmãos, a resposta à graça de Deus através da qual recebemos a salvação. Só lendo ainda esse versículo falando sobre resistir, à graça, João capítulo de número 7, versículo de número 17, vai nos dizer o seguinte: João capítulo 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Amém? João capítulo 7, versículo de número 17. Então a gente entende isso, irmãos. A salvação, ela está posta a todos os homens. Tá? Existe o caminho da graça, que o homem ele pode entrar. Mas Deus não tirou o direito de escolha do ser humano. O ser humano ele pode, quando a gente fala de resistir, é que o ser humano ele pode escolher muito bem não crer. E existem pessoas que não creem que o Senhor Jesus Cristo ele morreu, veio a este mundo em forma de homem para nos redimir, morreu por nós para pagar o preço pelos nossos pecados e que ressuscitou e vive para todo sempre e que vai voltar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você crê que Jesus Cristo está vivo e vai voltar, glórias a Deus para isso. Mas se por acaso eu estou falando com alguém que ainda tem dúvida no seu coração de Jesus Cristo vai voltar e que ele ressuscitou, eu digo para você, mesmo assim, ele ressuscitou e ele vai voltar. Amém? Glórias a Deus. O segundo subtópico diz o seguinte: obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. Qual é a primeira expressão? Isso não vem de vós, ou seja, não vem de mim nem de você. Isso está lá no versículo 8, parte B do capítulo 2 de Efésios. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. E a segunda ratifica o seguinte, que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo pelo seu esforço pessoal. Como a salvação é uma realização divina, agora nós somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Sobre feitura, sobre esse versículo 10, eu vou encerrar nosso resumo com ele, tá, irmãos? Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura. E as coisas velhas, irmãos? As coisas velhas se passaram. É isso que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outra hora andávamos fazendo obras mais, é isso que ele fala lá no início do capítulo 2, agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos estados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da nossa salvação.
A salvação, irmãos, deixa eu falar algo aqui para você. Não pode ser pelas obras, porque a obra da salvação já foi plenamente realizada em Cristo, por Cristo, lá na cruz do Calvário. Não é à toa que ele fala lá no finalzinho, já está consumado. Não podemos acrescentar mais nada à obra completa de Cristo. Agora não existe mais necessidade de sacrifícios ou, quem sabe, de rituais. Fomos reconciliados com Deus. A Bíblia fala, irmãos, que o véu ele se rasgou no templo e pela graça nós somos salvos. Tanto a fé como a salvação são dádivas, irmãos, de Deus, ou seja, é presente de Deus. Segundo os ensinos de Paulo, inicialmente quem justifica o homem é Deus, através de seus meios, a saber, a graça, o sangue e a ressurreição de Cristo. Portanto, irmãos, o pecador é justificado pela fé na obra redentora de Cristo. Na abordagem de Tiago, as obras, consequências da fé, servem para evidenciar o processo de justificação do homem. Ou seja, irmão, o que vai mostrar que nós somos salvos? As nossas obras. Essa é algo, aquilo, a nossa salvação já está em nós. E o que nós podemos enxergar nessa salvação é as obras praticadas por aqueles que já são salvos. A gente precisa entender isso. Ou seja, destacar o aspecto visível da nossa salvação. A fé coopera com as obras e estas aperfeiçoam a fé. Então, irmãos, não adianta uma pessoa, assim como o Tiago falou, não adianta uma pessoa dizer que tem fé em Cristo, que crê em Jesus Cristo, mas que as obras delas não condizem com essa fé. De outra maneira, não adianta a pessoa praticar boas obras e não crer em Jesus. Imagine você num barco. Esse barco ele tem 2 remos. Se nós pegarmos só um remo, e começar a usá-lo, o que vai acontecer com o barco? O barco ele vai começar a girar. Se eu solto, vamos supor, o remo do lado direito e pego só o remo do lado esquerdo e começo a remar, isso vai acontecer de novo. O barco vai começar a girar, tá? Em direção diferente, mas vai começar a girar. Ou seja, irmãos, ele não sai do lugar, ele não avança. Para que nós possamos avançar, para que nós possamos chegar ao porto desejado, para que possamos chegar ao céu, fé e obras têm que caminhar juntos, tá, irmãos? Então, se existe a fé, se você crê que Jesus Cristo morreu por você, que ele ressuscitou, que ele vive e que ele vai arrebatar a sua igreja, que ele vai levar a sua igreja para morar no céu, como nós podemos evidenciar isso? Através das nossas obras. Então, resumindo, a nossa fé é mostrada visivelmente através das nossas obras. E para fechar o nosso terceiro subtópico, Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo título que possa conferir nessa era ou também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. O primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja. Isso está lá em Efésios capítulo 1, versículo 22. E o segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Por isso nós temos aquele texto de Mateus capítulo 16, versículo 18, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Amém? Aí, só para a gente trazer um resumo sobre esse subtópico, o poder que atua nos crentes é o poder da ressurreição. E o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos assentou-o à direita de Deus e lhe deu soberania sobre o universo inteiro, irmão. Em primeiro lugar, Cristo domina sobre todos os seres inteligentes, seja ele bom, seja ele mau, ou seja angelical ou demoníaco. E em segundo lugar, o domínio universal de Cristo. Tá, irmãos? Então, ele não tem uma parte do mundo, seja ele céu, terra, seja debaixo da terra, que o Senhor ele não domine. Ele mesmo, quando ele ressuscita, ele diz o seguinte: todo poder, tá, é me dado no céu e na terra. A exaltação de Cristo abrange o soberano domínio sobre toda a criação.
A cabeça que um dia foi coroada com espinhos, leva agora, irmãos, a diadema da soberania universal. Todas as coisas estão sujeitas a Cristo e todo joelho se dobra diante dele, seja no céu, seja na terra, seja debaixo da terra. E isso Filipenses fala no capítulo 2, versículo 9 ao 11. Ele vai deixar isso claro para a gente. Filipenses, capítulo de número 2, versículo 9 ao 11. Vai dizer o seguinte para a gente. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tanto a igreja, irmão, como o universo tem Cristo como mesmo cabeça. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E o que isso significa para a gente? Significa que tudo está sujeito e subordinado a Cristo. As palavras implicam em absoluta sujeição. A mais alta honra e autoridade no universo foi tributada a Cristo. Esse texto, irmãos, que a gente está tirando aqui, é de um livro chamado Efésios, a Igreja, a Noiva Gloriosa de Cristo, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Bom, irmãos, assim chegamos à nossa conclusão e o encerramento da nossa lição, que diz o seguinte: antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. E eu fecho aqui, esse subtópico, esse terceiro subtópico, eu fecho também a nossa conclusão, dizendo o seguinte: a graça de Deus que nos foi ofertada envolve amor, envolve bondade, sabedoria, misericórdia, envolve perdão e envolve justiça. Eu e você alcançamos a graça quando cremos, por meio da pregação do Evangelho, que Jesus é o Senhor. Ou seja, a salvação chegou pela fé e não pelos nossos esforços. Não foi por boas obras que, porventura, tenhamos praticado. No entanto, Paulo afirma que a evidência de que realmente fomos alcançados pela graça salvadora é a produção de boas obras, colocar em prática o exercício das verdades bíblicas. Aí em Efésios capítulo 2, eu falei para você que a gente ia voltar para falar, está na nossa revista, irmãos, esse texto. Efésios capítulo de número 2, eu quero ler aqui na revista, tá, irmãos? Versículo 10 diz o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. O que significa feitura? Do grego, feitura significa poema. Entenda bem, eu e você somos o poema de Deus. Nós somos a obra-prima de Deus. Quem é o poeta nessa história? O poeta é Deus, irmãos. Tá? E quem é a pena que escreve esse poema? É Cristo. Cristo é a pena que está escrevendo a nossa história. Tudo, irmãos. Efésios ele deixa bem claro isso para a gente. Tudo que acontece nas nossas vidas acontece em Cristo. E quem é o poema? Somos nós. E um poema, irmãos, que ainda não acabou. Esse poema ainda está sendo escrito. E ele vai sendo escrito pela pena que é Cristo, até que ele esteja completo, até que esse poema esteja perfeito. Por isso que Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que aquele que começou a boa obra, ele também vai aperfeiçoar. Essa história, você, tá, que é a obra-prima de Deus, a tua história não acabou ainda. Deus ainda está escrevendo através de Cristo a tua história. Você é feitura de Deus. Para quê, irmãos? Para que eu e você possamos praticar boas obras, a fim de que nós sejamos o sal dessa terra e a luz desse mundo, a fim que possamos ser a igreja do Senhor e levar muitas e muitas almas a Cristo Jesus. Amém?
Você, poema de Deus, guarda essa palavra no teu coração, escrita por Cristo, através de Deus. Amém? Que Deus abençoe tua vida. Eu quero mandar um abraço especial a todos os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical, da Assembleia de Deus, do Ministério Provisão, aqui no quilômetro 32, em Nova Iguaçu. Ao nosso superintendente, nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Antônio, as nossas secretárias da Escola Bíblica Dominical, a diaconisa Elizabeth Ponciano e a nossa irmã Carol Lopes, que tanto tem trabalhado no intuito de desenvolver a nossa Escola Bíblica Dominical. Aproveitar também e mandar um abraço a todos os nossos professores e aos nossos alunos, tá? Da classe Jonas e da classe Abraão. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E eu agradeço a todos aqueles que têm se inscrito no nosso canal e têm assistido, participado, se alimentado desta aula. Que Deus abençoe a tua vida. Até o nosso próximo resumo, até a nossa próxima aula. Que Deus abençoe você. Amém.